Bem-vindo ao Clube dos 545. Eu sou o pastor Mateus Maia. De segunda a sexta, estou aqui fazendo uma meditação de um capítulo da Bíblia. Isso mesmo, uma meditação por dia, para sempre estarmos alimentados da palavra de Deus. Eu amo a palavra de Deus. Por ela eu existo e me movo. Ela é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a humanidade. Hoje nós vamos para Êxodo 21 continuar, né, este livro maravilhoso, onde Deus liberta o povo do Egito e agora guia esse povo para que ele se torne o seu povo especial, ele se torne o Deus deles e os guie pelo deserto até a entrada na terra de Canaã. O de hoje é uma lei maior. Uma lei maior. Nós vimos aqui no capítulo 20 que o Senhor deu os 10 mandamentos. Será que esses 10 mandamentos, dentre eles, existe um que é maior? Qual é a lei maior? Nós vamos descobrir isso aqui hoje. E para isso nós vamos ler um verso-chave de Êxodo 21. Se você tem a sua Bíblia, abra comigo em Êxodo 21 e leia dos versos 23 a 25. Se não, acompanhe aqui com atenção. Mas se houver dano grave, então o castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. No capítulo 21, verso 1 até o capítulo 23, o verso 9, o Senhor dá leis claras e básicas para uma convivência justa e sadia em sociedade. O objetivo é manter a ordem e a civilidade entre o povo de Deus, de modo que eles busquem fazer o que é reto e também possam cuidar uns dos outros. Apesar de Deus ser um Deus bom e justo, o povo não é. O povo é mau. Eu até costumava dizer uma frase, né, que Deus é bom, nós somos ruins e, aliás, nós somos mais ou menos e o diabo é ruim, né? Deus é totalmente bom. O diabo é totalmente ruim, mas nós podemos decidir no que nós queremos ser, bons ou ruins. Quando estamos com Deus e obedecemos, nosso coração vai ser transformado. Mas quando não, né, nós vamos cometer muitos erros. Sabe? Quando as pessoas começam a conviver umas com as outras, acontecem situações desagradáveis e ruins, né? Essas pessoas começam a ofender umas às outras, machucar umas às outras e até fazerem coisas terríveis. Além disso, a sociedade daquela época, né, era escravocrata, ou seja, muitas pessoas se tornavam escravas para pagar as suas dívidas e não morrer de fome. E diante desse modelo, né, de escravidão não aprovado por Deus, né, ele se preocupou em dar leis para que ninguém do seu povo fizesse dessa situação um motivo de exploração. Ou seja, vamos regular, né, aquilo que está errado. O povo decidiu, né, se tornar escravo. O povo pecou, perdeu seu dinheiro, né, cometeu crimes, perdeu aquilo que tinha, agora, para não morrer de fome, se vendeu como escravo. Vejamos alguns limites que foram dados. Segundo a lei de Moisés, a escravidão de hebreus era permitida, mas ela determinava a libertação do mesmos, daqueles que eram escravos, após 6 anos. Né? De 7 em 7 anos, a gente tem aí essa lei. Os escravos estrangeiros podiam ser mantidos permanentemente, mas a lei também proibia que se usasse de violência contra eles e de crueldade. O homem escolheu viver dessa forma, e o que a lei de Moisés fazia era apenas ordenar o seu modo de vida dentro das suas escolhas. Nós precisamos lembrar que Deus, quando criou o homem e a mulher lá no jardim do Éden, as coisas não eram assim. Mas desde que o homem desobedeceu a Deus, a maldade entrou na sua vida, o desequilíbrio entrou no mundo. Os conflitos começaram a surgir, as pragas vieram sobre a terra, né? E isso trouxe desequilíbrio em todas as relações. O objetivo das leis civis dadas a Moisés era ajudar a manter o equilíbrio nas relações humanas. É por isso que uma das expressões da lei é aquela que a gente acabou de ler, né? Olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, ou seja, uma justiça proporcional. Os juízes, em certas ocasiões, poderiam calcular o prejuízo, né, de alguém que foi lesado, de alguém que foi ferido, estipulando aquilo que o agressor deveria, né, dar como restituição, como ressarcimento. Essas orientações e leis guiaram a nação de Israel e também, no futuro, né, deram origem a todas as leis civis que a gente tem nessa era moderna.
A lei de Deus serve como uma forma de ordenação para uma sociedade onde a convivência está fadada a pessoas más e também a acidentes. Mesmo na lei de Deus, podemos ver o amor por todas as pessoas, escravos, mulheres, crianças e até os filhos. Apesar da lei dividir as pessoas por causa dos seus delitos e pecados, em Jesus não há divisão de pessoas. Nós sabemos que em Jesus não há judeu, não há gentio, não há grego, não há romano, não há homem, não há mulher, não há negro, não há branco. Ou seja, todos somos filhos de Deus, aqueles que receberam o Senhor da sua vida, se tornaram filhos de Deus e podem viver essa nova identidade, ou seja, uma identidade de regeneração, né? Sem se orgulhar daquilo que é, mas apenas se orgulhando daquilo que Jesus fez, não só por você, mas por toda a humanidade. Sabe, apesar de existirem leis que regem as relações deste mundo, que começaram lá com as leis que Deus deu, há uma lei maior que rege o povo de Deus. E aqui é aonde nós chegamos, né, ao ponto de responder a primeira pergunta: que lei maior que essa? É a lei do Espírito e da vida. Lei essa que foi demonstrada ali na cruz por meio de Jesus. Jesus não, né, se eximiu de vir ao mundo, ele não se escondeu. Ele não foi morto porque eles colocaram ele ali. Ele voluntariamente se entregou. Ou seja, ele cumpriu toda a lei porque ele fez de coração. Ele sabia que a vida dele, né, já era, né, destinada a estar naquele altar. E ele prontamente obedeceu ao Senhor quando fez isso. Sabe, o Senhor também quer isso de nós. Ele não quer que nós vivamos, né, pela lei, pela obrigação, mas que nós entendamos o espírito da lei. Ou seja, nós só vamos entender o espírito da lei no momento que o Espírito de Deus começar a transformar o nosso coração, começar a nos mostrar aquilo que estamos errado e nos arrependemos. Quando nos arrependemos, de fato, né, quando pedimos a Deus para mudar o nosso ser, nós vamos adquirir, né, os frutos do Espírito: amor, a alegria, a paz, a benignidade, a paciência, a mansidão, o domínio próprio. Mas até que deixemos de submeter a Ele, até que eh, deixemos de estar junto com Ele, nós não vamos experimentar, né, o Espírito da lei e da vida. Que hoje você possa entender que acima das leis que regem, nós temos uma lei maior, que é a lei do Espírito. Espírito com letra maiúscula, que é o Espírito de Deus dominando em nós. Permita que o Espírito Santo de Deus domine sua vida. Permita que ele lhe ensine a se relacionar com as pessoas. Porque as leis, elas vêm, mas se o coração não mudar, nenhuma lei vai fazer com que o homem cumpra ela. Amém? Você recebe essa palavra de fé, você recebe essa ministração, né? Vamos orar nessa hora, vamos pedir ao Senhor: Senhor, me dá do teu Espírito, o Espírito da lei, não da lei, mas da vida, o Espírito que me faz uma pessoa diferente, parecida com Jesus, para que o fruto do teu Espírito reine em mim, que eu não seja mais dominado pela carne, mas eu seja governado por ti. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então fica assim, eu oro por você, você ora por mim. Amanhã nos vemos para mais um capítulo da Bíblia. Um forte abraço, estamos juntos com Jesus.